Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Muito feliz por estar aqui. E não sei porquê hoje. Esse tema é um tema muito bom. Falar de família é algo que me emociona muito e que toca muito comigo, porque eu já tive muitas experiências de família, muitas experiências familiares. E hoje, particularmente, parece que estou aqui com o coração na boca, não sei porquê. A gente prega toda semana, várias vezes por semana, mas hoje particularmente, eu creio que aquilo que o Senhor vai falar hoje aqui vai ser algo muito poderoso para as nossas vidas. Foi para a minha vida. Para quem não conhece, eu sou António, talvez aqui algumas pessoas possam não me conhecer. Eu, pela graça do Senhor, não porque eu seja alguma coisa, mas pela graça do Senhor, nós somos pastores ali em França, numa igreja pertinho de Paris, ali a 25 km do centro de Paris, uma cidade chamada Pontot-Combo, e estamos lá desde novembro. Sou o António da Cristina, ela é a Cristina do António, está ali atrás. Temos quatro filhos, só estão dois aqui connosco, Maria e o Simão, mais pequeninos, mas depois temos o Pedro e a Sara, que já passam dos 20 anos e já estão orientados, assim, por assim dizer. E essa questão da família é algo bem interessante e esse tema é muito interessante. E quando a gente fala assim, a minha família no altar de Deus, né? Isso é muito mais complexo do que talvez pareça. Eu queria ler um texto para dar início à nossa palestra, que está lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 21. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 21 até o 25. Se eles puderem ficar de pé por reverência à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E das costelas que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Podem sentar. Já foi orado, já foi abençoado. E esse tema, família no altar de Deus, é muito importante para a igreja. E como nós sabemos, família é um projeto de Deus. E esse texto aqui é onde o Senhor dá esta ordem, né? Dessa constituição desta família. É onde tudo começa. É quando você se separa da família dos seus pais para formar a sua família, para dar início à sua família. O casamento, ele é a base e é o ponto de partida. É aí que tudo começa e é aí que tudo se mantém. O bem-estar da sua família vai se refletir no seu trabalho, na sociedade, na vida dos seus filhos, na igreja também. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu estiver mal na minha família, eu não consigo disfarçar. Se eu sair de casa zangado, porque às vezes acontece, irmãos, nós não somos de ferro. O pastor também às vezes briga com a mulher, tem uma picardia. E se isso acontecer, quando isso acontece, que a gente luta muito e vigia muito para que isso não aconteça, eu não consigo estar bem. Eu não consigo estar bem, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo nem ministrar a palavra. Se eu não estiver bem com a minha esposa, eu não consigo nem ministrar a palavra. Porque o bem-estar da família se reflete em tudo o que a gente faz. A paz e a harmonia no lar é fundamental para todos os outros projetos da nossa vida correrem bem. Todos os outros projetos da sua vida vão correr bem se você tiver paz e harmonia no seu lar. Um colega, uma vez, ele me disse assim, olha, ele era uma pessoa já muito antiga,
E ele tinha tido muitas empresas, mas ele tinha falido várias vezes. E na altura, quando eu o conheci, a situação profissional dele não era assim tão boa. E ele me disse uma frase que eu nunca esqueci: nenhum sucesso profissional supera a satisfação de uma família com paz e com harmonia. E aquilo ficou na minha mente. E isso tem levado muitos à ruína familiar. Porque o casamento, ele é a base da família. E se nós nos esquecermos disso, nós vamos fracassar. E da mesma maneira que o divórcio é o fim e a destruição da família também. O divórcio é o fim da família, a destruição da família. E hoje se casa e descasa como quem muda de camisa. Hoje é banal um divórcio, né? Temos até líderes, pastores que se divorciam e casam, e divorciam e casam. E está lá as igrejas cheias. Mas não se engane, meus irmãos. Porque o Senhor diz lá, Ele odeia o divórcio. Não tente procurar na palavra uma desculpa para se divorciar da sua esposa. Porque Ele odeia o divórcio. Está lá, Malaquias 2, versículo 16. Mas o maior problema é que hoje as pessoas não sabem o que é o casamento. Essa é a realidade. Para muitos, o casamento é uma festa, com muitos convidados, onde se come muito bem, onde se investe muito na decoração, no espaço que se vai alugar para fazer a festa, no cantor ou na pessoa que se vai convidar. Para muitos isso é importante. Para muitos isso é importante. Por isso que alguns dizem assim, a gente não casa porque não tem dinheiro. Como se um casamento precisasse de dinheiro. Você vai ali no cartório e paga 120 euros e está casado, meu irmão. Você compra um iPhone por 1.000 euros e está tudo ok. Mas para casar não tem dinheiro. Então por quê? Porque não é uma prioridade hoje em dia o casamento em si. A prioridade é a festa, é o glamour, é tudo aquilo que a gente quer mostrar. Porque o meu tem que ser mais bonito do que o outro. É como a relva do vizinho, é sempre mais bonita do que a nossa relva. Então, para outros, o casamento é dividir contas. Aliviar a carga financeira. Porque o arrendamento está muito caro, a gente casa e aí já pode dividir. Para outros é viver com outra pessoa. Olha, ela lava a minha roupa, eu levo dinheiro para casa. Para alguns o casamento é isso. E depois há aqueles que o casamento é sexo. A oportunidade de fazer sexo. Vai ter uma grande desilusão. Mas ainda que tudo isso que eu falei faça parte do casamento, tudo isso faz parte do casamento, é verdade. Mas o matrimônio é algo muito mais do que isso tudo que eu falei. Quando a gente acha muito bonito dizer isso. A minha família no altar de Deus. É bonito, é uma frase bonita. Mas isso tem um significado muito profundo. O que era o altar? E para que serve um altar? É isso que nós temos que pensar. Porque quando nós usamos uma frase e as palavras que nós usamos, nós temos que saber o significado e o que é que elas simbolizam. O que é que era um altar? Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o altar era o lugar de sacrifício. Isso é o que nós vemos na palavra de Deus. Em todas as culturas, em todas as religiões, o altar tinha essa função. Na cultura judaica, nos tempos bíblicos, o altar era o primeiro item quando a gente entrava no átrio do tabernáculo. O átrio era o espaço exterior onde o tabernáculo estava inserido. Tinha o tamanho de um campo de futsal, mais ou menos, 44 metros por 22 de largura. E era aí, quando a gente entrava nesse espaço, a primeira coisa que a pessoa tinha era o altar. E nesse altar, o homem pecador, o homem perdido, devido à sua natureza pecaminosa, herdada de Adão, como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12.
Portanto, assim como por um só um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então o homem pecador, sabendo que o salário do pecado era a morte, porque também está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem pecador, ele ia até o altar do sacrifício, levava um animal, para que esse animal, ao ser sacrificado, ao ser derramado o sangue desse animal, através desse sacrifício e dessa morte, os seus pecados fossem perdoados. A dívida fosse temporariamente paga diante de Deus. Essa era a função do altar. Esse mesmo altar que nós vemos, toda aquela liturgia, se os irmãos lerem Êxodo, Levítico, toda aquela liturgia do culto, os sacrifícios, o derramamento do sangue, as ofertas pela culpa, as ofertas pelo pecado, ofertas pacíficas, tudo isso era onde o povo matava um animal, sacrificava naquele altar, e esse altar trazia remissão de pecado, ainda que de uma maneira temporária. Mas esse altar, ele apontava para um altar muito superior àquele. Aquilo era só um tipo daquilo que iria acontecer lá atrás. Aquilo era só uma sombra daquilo que Cristo veio fazer. Porque esse altar, ele apontava para um altar maior. Um altar onde se deu o último sacrifício. Um altar onde os nossos pecados foram perdoados. Um altar onde nós fomos reconciliados com Deus. E um altar que nos deu acesso à salvação. Esse altar, ele apontava para o altar da cruz de Cristo, na qual há semelhança entre o altar da cruz. Mas qual é a semelhança entre o altar da cruz e o altar do casamento? Qual é essa semelhança? Porque sem sacrifício não há comunhão. E essa é a frase e o tema da minha mensagem. Sem sacrifício não há comunhão. O sacrifício de Cristo na cruz restaurou a comunhão que o homem tinha com Deus antes do pecado de Adão. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, e através do sacrifício da cruz de Cristo nós fomos reconciliados. Aquilo que o sangue de bodes e ovelhas não conseguia fazer, o sangue de Cristo reconciliou o homem com Deus de uma vez e para sempre. O altar da cruz devolveu a comunhão que nós tínhamos perdido com Deus. O acesso a Deus para todos que creem nesse sacrifício de Cristo. Porque sem sacrifício não há comunhão. E o altar do matrimónio tem esse significado também. Porque para haver comunhão no casamento é preciso haver sacrifício. Talvez alguns aqui casaram enganados. Mas eu achei que ia ser lua de mel a vida toda. Eu achei que ia ser só borboletas e coraçõezinhos a voar na minha casa. Mas não. Você foi ao altar. Você foi ao lugar do sacrifício. E foi esse o compromisso que você fez lá. Unir duas pessoas. Pensa no desafio de um casamento. Unir duas pessoas tão diferentes. Olhe para a sua esposa e olhe para ela. Olha, é bem diferente, né? Para já que é muito mais bonita, né? Muito mais bonita do que você. Olha para ela, é bem diferente, né? E olha o que Deus faz, que une duas pessoas tão diferentes. Porque ela não é só diferente porque ela é mulher e você é homem. Ela é diferente porque ela tem maneiras de pensar diferente. Ela gera os seus sentimentos de uma maneira diferente. Ela reage a certas situações de uma maneira diferente de você. Unir duas pessoas tão diferentes, com personalidades tão diferentes, só com Jesus mesmo no meio. Só Deus mesmo para nos ajudar. Porque agora não é mais o meu carro, agora é o nosso carro, né? Será que os irmãos fazem quando querem comprar o carro, chamam as esposas para ir ver? Irmão, quer comprar um carro aqui? Amor, você gosta do carro? Você é pró? Será que você faz isso? Vai lá e aparece com o carro novo em casa. Amor, comprei. Mas
Não tem isso mais, agora é o carro dos dois. Agora a decisão é em conjunto. Não é mais a minha conta bancária, é a nossa conta bancária, é o nosso dinheiro. Eu vejo casais que discutem, eu pago isso, tu pagas aquilo. Irmãos, vocês são só uma carne. Isso só traz confusão, contenda dentro do casal, dentro do casamento. Não é mais a minha casa, é a nossa casa. Às vezes nós queremos viver casados como se fôssemos solteiros. Mas agora os dois são uma só carne. Todas as decisões, inclusive as mais simples, todos os objetivos têm que ser em comum. Não tem como remar um para um lado e remar outro para o outro lado. Não existe isso. Isso chama-se jugo desigual. Isso chama-se duas visões. E duas visões é divisão. Não tem como. Tem que haver a mesma visão. Mas para isso há necessidade de sacrifício. É necessidade de sacrifício. Olha o que é que a palavra de Deus diz, olha, em Efésios 5:22. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Será que é fácil? As esposas aí, é fácil isso? Às vezes os homens se queixam. Pastor, a minha mulher é muito rebelde, ela não é submissa a mim. Pastor, a palavra do Senhor diz, eu já li para ela, eu já li que ela tem que se submeter ao marido. Mas você já leu o versículo 25? Maridos, cada um de vocês ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Homem, você está preparado para morrer pela sua esposa? Quantos estão preparados para morrer pela sua esposa? O Brian está. Glória a Deus. Irmão, o homem se queixa, mas a submissão por parte da mulher é uma consequência da entrega do homem. É tão simples quanto isso. Você, como homem, só pensa em si, só se preocupa com os seus objetivos. Você acha que a sua esposa é sua empregada? Como que ela pode ser submissa a isso? Alguém que não ama, ou que não demonstra isso, porque amar de boca é muito fácil, mas não demonstra isso à sua esposa, como que ela vai ser submissa? Homens, eu não sou o melhor marido do mundo e eu estou a aprender essa palavra para mim também. Mas as nossas esposas precisam de se sentir amadas, precisam de se sentir protegidas, precisam de se sentir orientadas e precisam de se sentir sustentadas, não só materialmente, mas fisicamente. Não preciso explicar o que isso é. E sobretudo, espiritualmente. Esse é o seu trabalho como cabeça do seu lar, como sacerdote da casa. Cumpra com a sua obrigação como homem e vai ver que a sua mulher não terá nenhum problema em aceitar o seu lugar na família, o lugar que Deus lhe colocou. O problema é que hoje está tudo trocado. Hoje está tudo trocado. Os casamentos hoje está tudo fora do padrão. Ser submisso, dar a vida por outro, não são ordenanças fáceis de cumprir, mas são os pilares de um casamento feliz e duradouro. Hoje vivemos numa sociedade completamente corrompida, onde já não sabe quem é quem no casamento. E a realidade é essa mesmo. Os maridos que não cuidam da sua casa e das suas esposas, que perdem o respeito das suas esposas, não são provedores do lar, não assumem o seu papel como sacerdote do lar, como aquele que leva a família a servir a Deus. Isso, por consequência, leva as esposas a ser obrigadas a desempenhar uma função que não lhes pertence. Mulheres que trabalham o dia todo, tratam da casa, dos filhos, das finanças, que se habituam a viver sozinhas e que por isso têm dificuldades em ser submissas. A missão do casamento não é fácil. Ela não é fácil. Ela requer sacrifício. Ela requer renúncia. Assim como para servir a Cristo. Assim como para servir a Cristo. Aliás, a relação marido e mulher é comparada na Bíblia com a relação Cristo e igreja. Jesus disse assim, olha, então Jesus disse aos seus discípulos,
Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Há alturas em que o marido vai querer ir a uma churrasqueira e a mulher vai querer comer sushi. E aí, como é que faz? Alguém tem que ceder. Alguém vai ter que renunciar à sua vontade. Vocês vão arranjar briga por isso? Quantos aqui já não talvez brigaram por causa disso? Ficaram sem falar por causa disso? Uma coisa tão parva, tão idiota. Vamos a uma churrasqueira, vamos comer sushi. Aquilo que era para ser um momento de prazer, de lazer, se tornou uma maior confusão. Porquê? Porque a gente não sabe às vezes ceder um pouco. Não sabe às vezes renunciar às nossas vontades. Né? Tem que haver acordo. Tem que haver diálogo. Não é mais do meu jeito. Agora é do nosso jeito. Porque vocês não são mais um. Vocês não são mais duas pessoas diferentes. Vocês agora são uma pessoa. E isso vai trazer diálogo no casal, cumplicidade e comunhão, que é o principal problema dos casamentos hoje em dia. Não há comunhão, porque também não há diálogo. As pessoas não conversam mais. Está tudo agarrado na sua rede social, no seu Netflix, e não há conversa, não há diálogo no lar. As pessoas não sabem das coisas, não sabem dos problemas dos filhos, não sabem das dificuldades dos filhos, porque não há diálogo. E essa comunhão, ela nos dá a vitória. Assim como o sacrifício de Cristo trouxe vitória. Filipenses capítulo 2, 5. A palavra diz assim, olha, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, mas por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a renúncia, o sacrifício traz vitória. Traz vitória para ti. Irmãos, vai haver alturas no casamento que são difíceis. Vai haver, claro que vai haver. Nem tudo vai correr do jeito que a gente idealizou. Tempestades, dificuldades, confrontos, tempos complicados. Mas perante tudo isso, para quem é que a gente olha? Para Cristo. Cristo será a garantia do nosso casamento. É sempre que eu falo lá para jovens e jovens que chegam perto de mim, lá na igreja querem casar, querem começar um relacionamento, eu digo assim, olha, vocês se amam? Sim, a gente se ama muito. Então, querem ter uma garantia que o vosso casamento vai ser para sempre? Coloca Cristo no meio. Cristo vai ser a garantia do vosso casamento. Porque enquanto Cristo estiver, vocês vão estar olhando para Ele e para aquilo que Ele fez, o seu exemplo de abnegação, de humildade e de mansidão. Porque o amor é isso mesmo. É eu decidir. O Senhor decidiu amar cada um que aqui está. Ele decidiu isso. Não porque eu era bom, não porque nós éramos bons, porque Ele decidiu nos amar. O amor não é como a fome, como a alegria, como a tristeza. Que eu hoje tenho fome, daqui a bocado eu como e fico saciado. Mas depois eu volto a ter fome também. Eu agora estou triste, daqui a bocado alguém vem, a situação muda e eu fico contente. O amor não é isso, o amor não é um sentimento. Os sentimentos vão e vêm e mudam da noite para o dia. O amor, como diz a palavra em 1 Coríntios 13:8, o amor nunca falha. O amor não acaba. É tudo uma questão de decisão. E eu decido amar. Eu decido amar. E quando for difícil, eu olho para o altar da cruz. Eu olho para o altar da cruz, onde Jesus se negou por amor de nós, pecadores. O justo pelo injusto, o santo pelos pecadores, o perfeito pelos imperfeitos. E tudo por amor. O altar onde você e o seu marido ou a sua esposa sacrificou o seu individualismo, sacrificou o seu orgulho, sacrificou a sua autonomia. Sim, porque lá no altar você fez-se um com a sua mulher.
Tem muitos casados aqui, eu acredito que tem alguns casados aqui. Os casados, levanta a mão, todos casados. A maior parte, uma grande maioria. Você lembra que você, lá no altar, você talvez repetiu essa frase assim, olha, prometo amar, prometo respeitar, prometo honrar, cuidar, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Lembra disso? E depois no final como é que a gente diz? Só nos primeiros anos? Não, a gente diz todos os dias da minha vida. É uma aliança perpétua. É uma aliança para sempre. Não está satisfeito? Ore para que o Senhor possa te levar então. Aí acabou tudo. Deus, eu não aguento mais, me leva. Ou então leva ela. Aí leva um de nós. Mas, meu irmão, é para sempre. Todos os dias. Não é só nos primeiros anos, não é só nos primeiros meses, não é só nos primeiros 7 anos. Não, é todos os dias. E tudo isso é muito bonito. Mas a realidade é só essa. Sem sacrifício não há comunhão. Essa é a realidade. E os dois vivendo essa cumplicidade e essa comunhão estarão preparados para o maior desafio das suas vidas. Para o maior desafio das suas vidas. Construir uma família a partir dessa comunhão. Já pensou na responsabilidade que isso é? Ter filhos, educar, ensinar. Tem muitas, essas famílias aqui que levantaram as mãos, todos têm filhos, nem todos, mas muitos têm. E alguns estão à espera, talvez. Mas é complicado, não é? Não mete medo. Eu conheço pessoas que não querem ter filhos, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não condeno. E é uma responsabilidade muito grande. Ensinar um filho, educar um filho, ser um exemplo para um filho é uma grande responsabilidade. E uma família disfuncional, e uma família onde não há comunhão, onde não há paz, mais vale não ter. Mais vale não ter. Porque há pouco tempo eu estava a ministrar para um culto infantil. Perdão. E o Senhor me deu uma palavra, Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14, que é uma palavra muito conhecida. Mas naquele dia eu li essa palavra e me chamou a atenção algo que nunca, sei lá, dezenas de vezes que eu já tinha lido essa palavra. E a palavra diz, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E quando eu li essa palavra, eu pensava assim, não os impeçam. E essa questão de não impedir me chamou tanta atenção e tocou tanto em mim, porque nós hoje estamos impedindo os nossos filhos de chegar a Jesus. Que é isso, pastor? Que é isso, Antônio? Como assim? Como que eu estou a impedir o meu filho de chegar a Jesus? Mas estamos. Certo pastor aqui há um dia disse uma frase, bombou aí nas redes sociais, que ele dizia assim, o seu filho nasce crente e é você que o desvia. Talvez alguém já ouviu esse vídeo. Eu concordo em parte eu não concordo, porque as crianças não nascem crentes, ela nasce salva. Um crente não nasce salva. Agora, a inclinação da criança, ela é sempre para o mal. A palavra do Senhor nos diz isso. Provérbios capítulo 22 diz, a tolice está ligada ao coração da criança. Gênesis capítulo 8, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o seu desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Então, a inclinação da criança, ela é sempre para o mal. Mas a maneira como nós educamos os nossos filhos, a maneira como nós educamos as nossas crianças, vai ter uma grande influência no caminho que elas vão seguir. Provérbios capítulo 22 é muito claro, toda a gente conhece. Ensina a criança no
caminho. Não é assim, olha, Simão, vai ali em frente e vira à esquerda e depois a primeira à direita. Não, anda, dá a mão que eu vou contigo e vou-te mostrar. É no caminho. E a palavra do Senhor também diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, 7, 8 e 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as intimarás a teus filhos e delas falarás, sentado à mesa da casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando, atarás por sinal na testa, serão por sinal na mão, serão por te estar entre os olhos, e escreverás nos umbrais da porta da tua casa. Mas nós estamos impedindo, sim, os nossos filhos de chegar a Cristo. Nós temos essa responsabilidade, que é a maior responsabilidade que nós temos. A maior responsabilidade que você tem, a partir do momento que você é pai, a maior responsabilidade que você tem é educar o seu filho. E nós estamos a impedir os nossos filhos de chegar a Jesus. Porquê? Porque nós estamos a encher a vida deles com coisas que os afastam de Deus. Nós vimos à igreja, que é muito bom, entregamos o nosso filho a uma salinha das crianças e achamos que, uau, eu sou um grande pai. Eu sou um grande pai porque eu venho à igreja e trago os meus filhos à igreja e deixo os meus filhos ir para a salinha. Só que durante a semana eu trabalho contra tudo aquilo que foi falado lá dentro para ela. Essa é a realidade. Entregamos os nossos filhos a um youtuber. Entregamos os nossos filhos a um influenciador, onde eles vão ser doutrinados, onde eles vão ser ensinados tudo o que é contrário à palavra de Deus. Enchemos os nossos meninos com videogame, com joguinho, onde eles vão aprender a matar, vão aprender a roubar, vão aprender violência. É isso que nós fazemos. Nós compramos uma PS5 para os nossos filhos e achamos que somos uns grandes pais ao fazer isso. Achamos que estamos a fazer um bom papel. Irmãos, me desculpem eu dizer isso, principalmente os mais novos, mas videogame não é de Deus. Tenha isso em consideração. Eu fico admirado como há homens que perdem o seu tempo jogando videogame. Mas atenção, eu não estou a falar de pecado. Em que é que isso te edifica? Em que é que isso edifica o teu filho? Pense nisso. O que é que ele aprende ali? Pense nisso. Vai ler a Bíblia. Vai estudar a palavra. O tempo que você está brincando com o seu filho ali, ponha no seu filho algo que realmente vale a pena para ele aprender. O marido não está dando conta nem de brincar com a mulher, vai estar brincando com videogame. Como é que isso pode ser? Às vezes a mulher está lá na cama, espera, está brincando de videogame. Como é que isso pode ser? Me perdoem. Eu sei que isso pode ser polêmico, mas me perdoem. Que edificação traz isso para a sua vida e para a vida do seu filho? Veja e pense nisso. Qual é a edificação que você vai trazer por isso? Nós disponibilizamos tudo para os nossos meninos. É o Netflix, é o Prime, é tudo. Tudo. Onde eles têm livre acesso a sexo, a cenas de sexo, de drogas, de tudo. Estamos a terceirizar a educação dos nossos filhos. Estamos a pegar no bem mais precioso que o Senhor colocou nas nossas mãos e estamos a entregar para Satanás. É isso que nós estamos a fazer. Hoje nós nos queixamos e nós dizemos isso com a boca aberta. As crianças hoje não são como antigamente. Pois não, por culpa nossa. Porque nós colocamos na mão dele um smartphone quando ele tem 10 anos de idade, 9 anos de idade, 6 anos de idade. Eu já vi com o smartphone na mão. Onde a criança vai ter todo tipo de acesso a tudo que não presta. Isso vai prejudicar o seu convívio familiar. Hoje as pessoas estão à mesa com o telemóvel na mão, não conversam. As pessoas estão sentadas no sofá, cada um está com o seu telemóvel. E nós achamos que está tudo ok, está tudo bem, na boa, não faz mal nenhum. E, pastor, você está sendo muito radical, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tira o telemóvel dele para ver se não tem nada a ver. Vai começar a gritar, birrento, vai querer partir a casa.
Nós temos um caso lá na França que vai ser resolvido agora. De uma pessoa que não é da igreja, pediu socorro. Eu não sei o que fazer mais com a minha filha. Eu não posso tirar o telemóvel dela 1 minuto. Parta a casa, rebenta com tudo. E se eu lhe bater, vai fazer queixa na escola. Já fez queixa, porque o pai tirou. Aí você vê, acha que é uma coisa boa de dar para uma criança? Será que é isso? Eu ouvi um padre no outro dia dizer uma coisa muito interessante. Eu não sei quem é, mas ele disse uma coisa muito interessante, que ele disse assim: olha, o smartphone veio para matar. E realmente veio para matar. Ele veio para matar as máquinas fotográficas, matou a televisão, matou o GPS, matou a lanterna, matou o rádio, matou os livros, matou as revistas. E se você não cuidar, vai matar o seu filho, vai matar o seu casamento. Quantos adultérios começam com um like, com um likezinho, uma curtida, um comentário, e aí já está marcando o encontro. E uma família destruída. E nós estamos a impedir a nossa família, as nossas crianças, de chegar a Cristo, porque tudo que não te aproxima de Deus, te afasta dele. Tudo que não te aproxima de Deus, te afasta de Deus. É tão simples quanto isso. Nós estamos tão focados nos nossos objetivos, naquilo que nós queremos para a nossa vida, naquela casa de sonho, naquele carro de sonho, naquela conta bancária recheada, que aquilo que nós queremos é que os nossos filhos não dêem trabalho. Então, como nós queremos que eles não deem trabalho, nós enchemos os nossos filhos com coisas. Sai da escola, vai para a natação, sai da natação, vai para o jiu-jitsu, sai do jiu-jitsu, vai para o basquetebol, e pronto. E o tempo do seu filho para estar em casa a ser ministrado? Onde é que ele está? E o culto doméstico? Ai, minha irmã, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer culto doméstico. Eu não tenho tempo de falar de Deus na minha casa. A vida é muito corrida. É muito corrida. Não. Nós é que estamos a preencher a nossa vida com coisas desnecessárias. Jesus disse: não as impeçam. Não seja uma pedra de tropeço na vida do seu filho. Nós temos sido tão falhos na educação dos nossos filhos. Fazemos as vontadinhas todas. Tudo que ele quer a gente compra. Hoje os meninos têm tanto brinquedo. Aí vocês dizem assim: ai, no meu tempo eu só tinha um carrinho que eu fazia com cortiça numa lata de Coca-Cola. Pois é, isso não era bom para ti? Isso desenvolvia a tua criatividade? Você estava mais tempo entretido? Agora os nossos filhos não, brinca com um, cansa, vai brincar com outro, cansa, vai brincar com outro, e nunca acaba. Nunca acaba. E estamos a criar crianças egocêntricas, onde acham que tudo gira em volta delas. Somos capazes de ficar com o nosso filho 3h30 a ver um filme em que há um personagem que é o Deus da mentira, há outro personagem que é a deusa da morte, há outro personagem que é o cavaleiro das trevas, há outro personagem que é o Deus do trovão, e está tudo ok. É isso que nós queremos enfiar na cabeça dos nossos meninos. Está tudo ok com isso. E compramos as roupinhas, e compramos os bonecos, e compramos tudo. O videogame. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pastor, isso não tem nada a ver, você é radical demais, é conservador demais. E com isso, cada vez afastamos mais os nossos filhos de Jesus. Agora, passar 20 minutos com o seu filho ler a palavra de Deus, não consigo, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para estar 20 minutos com o meu filho por dia a ler a palavra de Deus. Desenhos animados, tem um desenho animado aí, que é a coisa mais querida, né? Uma menininha que passa a vida a infernizar a vida de um urso. Ué, pensa se aquilo é uma coisa que você quer ensinar a sua filha a fazer. Aquela miúda é um inferno, é um cão dentro de um corpo de criança. Mas está tudo ok. A minha filha pode aprender aquilo. Pode aprender a fazer todo tipo de arte, todo tipo de porcaria, porque está tudo ok. É isso que nós queremos ensinar nos nossos filhos. Né? É isso. Né? Agora não, vamos ver a Barbie. Olha, irmãos, para já é maior de 12 anos. Só por aí você já vê.
E depois desconstrói o papel da mulher. Então não dá. Não dá, mas o que nós queremos hoje é que os nossos filhos não deem muito trabalho. Então nós empurramos toda essa porcaria e todo esse lixo pela goela abaixo dos nossos filhos. Eles são obrigados a ver porque você coloca na frente. Porque eles só vão ver aquilo que você colocar. É como aquele... Tinha um programa que eu via que era A Minha Vida de 600 quilos. Não, A Minha Vida de 300 quilos. Então, não sei se alguém conhece esse programa. A Minha Vida de 300 quilos. Então, falava sobre pessoas hiperobesas que estavam numa cama, não se conseguiam nem levantar, mas cada vez engordavam mais. Porquê? Se ela não se conseguia levantar da cama, como que a comida chegava lá? É porque alguém levava. É a mesma coisa. Você tem autoridade sobre o seu filho e ele só vai comer aquilo que você levar para ele comer. Não tem como. Quando ele fizer 18 anos, ele faça o que quiser. Mas se você ensinar no caminho que ele deve andar, ele não se desviará dele. Ele não se desviará dele. Irmãos, esse que vos fala aqui, esse bocado num saco de ossos que um dia vai virar pó, que não é ninguém aqui, fala daquilo que viveu. Eu falo do que eu vivi. E eu posso falar, porque eu tenho moral para falar, não porque eu sou bom, é porque eu tenho 4. E tenho filhos com 23 anos e tenho com 3 anos. E eu sei o quanto que eu negligenciei o meu papel como pai. E isso me custa até os dias de hoje. Quando eu ia buscar a minha filha à escola e tudo o que ela queria era brincar no parque. E eu estava tão cansado, porque eu trabalhava igual um camelo, porque eu achava que eu tinha que ter o melhor carro, achava que eu tinha que ter a melhor casa, que eu tinha que ganhar dinheiro. Eu achava que assim eu estava a ser um bom pai. E quando eu ia buscar, eu só queria ir no parque. O que é que eu fazia? Eu enfiava ela em frente a um computador, em frente a uma televisão e ia dormir. Então eu sei o que é que eu estou a falar, porque eu falhei. Eu falhei nisso. Assim como o Pedro também. Que eu e a mãe a trabalhar que nem os doidos e ele sozinho em casa. Sem a atenção do pai, sem a atenção da mãe. Então eu sei o que é que eu estou a falar. E sei as consequências que isso teve na vida deles e na formação deles como pessoas. E ainda assim que eu acho que Deus foi muito misericordioso para comigo. Então quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que eu falhei como pai. E aquilo que essa experiência hoje, e que aconteceu comigo, eu tenho que usar sem vergonha, para que outros acordem e vejam a importância e o poder que você tem sobre a vida do seu filho. E quando eu olho para trás e eu vejo o que eu fiz, há coisas que me consolam. Porque eu não era crente, eu não tinha conhecimento da verdade, eu andava segundo os meus planos e os meus objetivos pessoais. Só que hoje eu sou crente. Hoje eu conheço a verdade. Hoje a minha vida está nas mãos do Senhor, literalmente. Literalmente. E Deus é tão rico em misericórdia que quando Ele permitiu que nós fôssemos pais outra vez, no caso da Cristina 20 anos depois, no meu caso 21 anos depois, 17 anos depois, quando Ele permitiu isso, a única coisa que eu dizia para Deus era assim: agora eu vou fazer diferente. Agora eu quero fazer diferente. Agora eu não quero cometer os mesmos erros. Agora eu não vou impedir que os meus filhos se cheguem a Deus. Eu não vou fazer como aqueles homens que estavam ali a fazer. E Jesus disse assim: olha, não os impeçam de vir até mim. Eu não vou cometer mais esse erro. Não porque eu sou muito bom, mas porque hoje o Espírito Santo me incomoda. Me incomoda para essas coisas todas que eu falei aqui. E quando nós tiramos... O que é não impedir? Como é que eu não impeço os nossos filhos, o meu filho, de chegar a Deus? É quando eu tiro do caminho da criança tudo aquilo que atrapalha. Tudo aquilo que possa ter uma influência contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Então tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, eu tiro. E pode espernear, hoje já não acontece. Mas poderia espernear, podia berrar, não vai ter. Meus irmãos, não pode ver qualquer boneco, não. Não pense porque é cor-de-rosa, é bonitinho, pode ver, não.
Não pode ver qualquer filme. Não pode usar qualquer roupa. Não, também. Mas são crianças. No outro dia na igreja tinha um rapaz na igreja, com uma t-shirt com uma frase sexual em inglês. Então a gente até nisso tem que vigiar. E tinha outro, noutra vez tinha um rapaz que dizia assim: a nova geração de Satanás. Olha o que é que nós estamos a declarar sobre os nossos filhos. Então não é qualquer coisa, nós temos que ser criteriosos naquilo que nós damos aos nossos filhos, naquilo onde a gente coloca os nossos filhos, e nós temos que ensinar o caminho certo para eles. João capítulo 14, versículo 6 diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É artigo definido, o caminho. Não é um caminho, é o caminho. Você pode procurar outros caminhos para educar o seu filho, mas só há um. Lamento dizer, é Cristo. Cristo. E pode ser difícil, pode ser pesado às vezes, mas as coisas são assim. Certa altura, Jesus também perguntou aos seus discípulos: olha, vocês também querem se retirar? Não estão a gostar da conversa? Aí o que é que Pedro diz, né? Senhor, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus é o único caminho para Deus. Não existe outro caminho. E é Jesus que nós temos que aproximar as nossas crianças dele. Não é de mais nada. Não é do Pokémon, não é do Super Mario, não é do Sonic, é de Jesus. O super-herói do seu filho não é o super-homem nem o Hulk. O super-herói do seu filho tem que ser Jesus. Ele tem que ser o super-herói do seu filho. E o seu filho tem que saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E acham que isso é difícil? Eu desafio, pode chamar o Simão. Eu não sou nada, irmãos. Chama o Simão aqui e coloca um filme com uma bruxa ali. O Simão vai dizer assim: isso não é de Deus. Não é porque nós não somos nada, meus irmãos, mas foi ensinado assim. Ele pode ver uma abóbora do Halloween e ele vai dizer: isso não é de Deus. Ele tem 3 anos de idade. Mas ele é ensinado para não ver essas coisas, para não ter interesse por essas coisas. Só há um caminho e é Jesus, não é essas coisas. Não há outra verdade. Muitos procuram verdades que convêm. Talvez você não gostou, talvez você pense: mas eu gosto tanto de jogar um joguinho, de passar a noite em claro, fazer uma maratona de videogame, de fazer uma maratona de série. Talvez você não goste disso. Talvez você não goste de ouvir uma coisa dessas, porque é algo que você faz. Mas pense em que é que isso te edifica. Ou então você vai procurar uma igreja que apoie esse tipo de coisas. Porque tem igreja para todo tipo de gente. Tem igrejas para todo tipo de gente. Porque a verdade, ela dói. A verdade, ela arde, né? Mas a verdade, ela liberta. A verdade, ela transforma. A verdade, ela muda a situação. Não é o louvor que liberta. Não é o pastor que liberta. Não é o pastor que transforma. É a verdade da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: olha, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por que é que as pessoas não se convertem hoje? As pessoas vêm à igreja, mas não se convertem. Por quê? Porque cada vez há menos palavra e muita conversa. Mas é a palavra que transforma. Só a palavra tem poder para transformar. Essa palavra não é uma palavra qualquer. Hebreus 4 diz: a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus tem poder. E é essa palavra que nós temos que ensinar os nossos filhos. Olha, tem uma mãe que é um exemplo, a mãe de John Wesley, 11 filhos, todos alfabetizados pela palavra. Aprenderam todos a escrever na palavra, a copiar salmos. E olha o que é que foi gerado daí. Um dos maiores pregadores e avivalistas da história da humanidade. Porque ela entendeu que ela tinha 11 filhos e todos os dias tinha tempo para cada um deles.
para cada um deles. Quantos filhos você tem? Não está dando conta nem de um. Por quê? Porque não está a organizar e a priorizar o seu filho. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a verdade. Não há vida no outro lado. Há um vazio no ser humano que só Deus pode preencher, meus irmãos. Você pode procurar preencher isso com álcool, com drogas, com bens, com adquirir coisas, com casa. Se Deus não tiver em ti, nada te fará completo. Nada te fará completo. Então que a gente possa... Eu não sei como é que está a sua família. Eu não sei como é que está a sua família. Porque a gente vem para a igreja, bonitinho, né? Mas lá em casa só Deus sabe. Talvez você possa enganar aqui alguém, dando uma imagem de uma família perfeita, de uma família que está tudo bem. Mas ela pode estar mal. Mas Deus pode restaurar a sua família. Mas primeiro, Ele tem que restaurar você. Porque Deus não restaura famílias. Deus restaura pessoas. Pessoas. Então você tem que entender qual o seu papel na sua família. O que é que significa esse altar que você tanto fala? Minha família no altar de Deus. O que é que isso significa? Não haverá mudança no seu casamento, na sua família e nos seus filhos, se não houver mudança primeiro em nós. Altar é lugar de sacrifício. Negar-se a si próprio, renúncia e decisão de amar. E sacrifício traz comunhão. Que a gente possa então ser um exemplo e ensinar os nossos filhos aquilo que realmente os aproxima de Deus, aquilo que realmente agrada a Deus, e que eles possam ser a nossa flecha, como diz a palavra de Deus, que eles possam ser o maior legado que a gente deixa aqui nessa terra, é os nossos filhos, aquilo que eles aprendem connosco e eles vão passar para a frente. Se eles veem o seu casamento uma miséria, pai discutindo, brigando, eles nem vão querer casar. Agora, se eles veem um exemplo de um bom marido, uma boa esposa, harmonia, paz, alegria, eles vão olhar, a menina vai olhar para o pai e vai dizer assim: eu quero um marido como o meu pai. E o filho a mesma coisa, eu quero uma esposa como a minha mãe. Será que os seus filhos podem dizer isso da sua família? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.